No princípio criou Deus os céus e a terra era vã e vazia. E escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas, e disse Deus: seja luz, e foi luz. E viu Deus que a luz era boa, e separou Deus entre a luz e a escuridão, e chamou seu nome luz, dia, e a escuridão chamou noite. E foi tarde, e foi manhã, dia 1. E disse Deus: haja expansão sobre o meio das águas, e que separe entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e separou entre as águas debaixo de sua expansão, e entre as águas de cima da expansão. E foi assim, chamou Deus a expansão céus. E foi tarde, e foi manhã, segundo dia. E disse Deus: juntem-se as águas debaixo dos céus em lugar, e se vê já o elemento seco. E foi assim. E chamou Deus o elemento seco terra, e a reunião das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva que dá semente, árvore de frutos, que dá fruto em sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E foi assim, e produziu a terra erva que dá semente à sua espécie, e a árvore que dá fruto, cuja semente esteja nele, segundo sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde, e foi manhã, terceiro dia. E disse Deus: seja luzeiros na expansão dos céus, para separar entre dias e noite, e seja por sinal, e por prazos, e por dias e anos, e seja por luzeiro na expansão dos céus, para iluminar sobre a terra. E foi assim, e fez Deus os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para governar o dia, e o luzeiro menor para governar a noite, as estrelas. E os colocou Deus na expansão dos céus, para iluminar sobre a terra, e para governar no dia e na noite. E para separar entre a luz e a expansão, e entre a escuridão. E viu Deus que era bom. E foi tarde, e foi manhã, quarto dia. Amém. Baruch Hashem. Então, continuando, nós aqui, Bereshit é a porção dessa semana, inicia-se, né? Então, ciclos de Parashot. Temos o início e vimos a criação de Hashem, o Eterno criando, né? Fazendo separação da superfície seca dos mares, né? Criando luzeiros, criando frutas, né? Criando frutos também do mar, a gente vai ver depois ao decorrer. E a gente vê, na verdade, toda a criação do Eterno sendo direcionada a um ser, que é o homem, né? Toda a terra, né? Tem um profeta que diz que deu Deus a terra aos homens e aos filhos dos homens, né? Então, a gente vai ver que Deus, ele vem dando dele o melhor para o homem, né? Então, ele faz todo o processo que ele faz com a água, pessoal. Todo o processo que ele está fazendo com a água é um processo também de filtração da água, né? Então, às vezes você compra um filtro aí, né? Paga um dinheirão pelo filtro, porque está fazendo mau uso da água, porque a humanidade está fazendo mau uso da água, então tem que fazer o filtro. Mas todo o processo que Deus estava fazendo aqui na criação era filtrar a água para que ela tivesse vida, né? Porque uma água morta também, né, com bactéria, com uma água suja, né,
não seria proveitoso para o homem, né? Então iria trazer a morte. Então o Eterno faz com que a terra, né, tenha a sua presença, tenha vida, seja um planeta que tenha vida, né? Então a gente vai ver o Eterno criando os luzeiros, né? Então logo o calendário judaico, né, é um calendário que trabalha sobre a lua, né? Porque assim foi determinado no princípio, né, em Bereshit, que os luzeiros seria para dominar o tempo, né? Tempo para dominar o dia, semana, mês e ano, né? Baruch Hashem fez e colocou cada um no seu lugar e cada um na sua tarefa. E eles cumprem a sua tarefa há 5.783 anos, todos os dias. Fazem o mesmo percurso, como se estivesse fazendo pela primeira vez, né? Então, isso traz para nós que nós não devemos jamais de nos cansar de servir ao Eterno, né? Mas que todos os dias, todas as oportunidades que o Eterno nos dá, nós venhamos agarrar com as duas mãos como se fosse a primeira vez, né? Então, não posso cair na rotina. Tem gente que diz, Roxo, eu sinagoga, casa, serviço, casa, sinagoga, e cai na rotina. Não pode. Nós temos que fazer com alegria, né? E ver que cada criação que o Eterno fez, cada criação do que ele criou, ele via que era bom, né? Mas teve um momento que ele não disse que era bom. Quando foi que ele disse que ele não falou que era bom? Quando ele separou, né, a água da terra, quando ele fez separação, ele não disse que é bom. Porque a separação não é boa em qualquer sentido, pessoal, né? Não é bom a separação, né? Então, a gente tem que se apartar, né, de um amigo, se apartar de um irmão, se apartar de um cônjuge, separar-se, né? Ter que sair não é bom, né? Então o Eterno não falou que era bom, né? Então, mas no terceiro dia ele falou que é muito bom, falou que era bom 2 vezes, né? Por isso que dentro da tradição judaica tem costume, segue-se uma tradição de se casar na terça-feira, né? Porque o Eterno falou que era bom 2 vezes, né? Então, a gente tomar cuidado que tudo que nós fizer, pessoal. Em Bereshit você vai ver que Deus ele toma todos os cuidados em tudo quanto ele vem fazendo, porque tudo que nós fizermos vai repercutir positivamente ou negativamente, né? Mesmo que a gente esteja fazendo uma coisa que é preciso fazer, mas a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode ser futuramente dar, né, sérias a palavra certa seria consequências, sérias consequências, né? Então, mas a gente vê ali o quanto o nosso Criador ele tem um amor pela humanidade, porque ele cria toda a sua criação, tudo que ele criou foi para o homem, né? Bereshit é o livro que ele te leva até o Eterno, mas ele tem as pessoas criam muitas especulações em cima de Bereshit, né? Muitas especulações, e essas especulações podem levar à perdição, a se perder, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, como por exemplo, quando o Eterno cria o homem, e ele dá ao homem a responsabilidade, né? Dá para o homem
agora daqui para frente é você que assume. Quando ele cria o homem, ele bota o homem sobre a responsabilidade. Agora daqui para frente é você. E você vai colocar o nome agora. Eu criei e você dá nome. Você que vai dar o nome. E aí ele sai botando o nome, separando os casais, olhando assim, viu? Queria um casal de boi, eu vou ter que achar pro boi a fêmea do boi, então tem que ser semelhante a ele, a parte feminina do boi. Daí Ada tem todo aquele trabalho, Então, muitos questionam porque em Bereshit você vai ver que Adam diz, quando o Eterno cria a mulher, quando ele faz a mulher, viu Deus que não era bom que o homem andasse só. Viu Deus que não era bom o homem andar só. Vou fazer para ele uma adjuntora, uma companheira. E Deus colocou sobre o homem um sono profundo. Foi a primeira cirurgia feita no mundo. Deu uma anestesia geral. Deu uma anestesia geral em Ada. Quando Ada acorda da cirurgia, ele vê a mulher vindo, o Eterno trazendo a mulher até ele. E ele expressa assim, desta vez é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Aí vem especulações falando que Deus teria feito uma outra mulher para Ada. Quando ele criou o homem e criou a mulher. E ele tinha feito uma outra mulher e aquela mulher tinha sido rebelde, mas a gente vê que Deus, ele coloca Adam para colocar nome nos animais, e quando ele começa a achar a fêmea do boi, achar a fêmea do carneiro, quando ele começa a achar a fêmea dos animais, ele começa a se perguntar, será que não tem uma fêmea que é semelhante a mim, aí no meio dessa criação? E aí ele coloca o nome em todos os animais, coloca os casal e não acha para ele uma companheira para ele. E aí ele fica triste. O Eterno conhece o coração do homem, não conhece? O que o Eterno diz? Não é bom que o homem seja sozinho. Vou fazer para ele uma adjuntora. Então, o Eterno coloca um sono sobre ele. E quando ele acorda, ele vai usar a expressão. Agora, desta vez, é carne da minha carne e osso do meu osso. Então, ele não achou dentro da criação a fêmea para ele. Mas quando ele vê a mulher vindo até ele, ele expressa, desta vez, é carne da minha carne e osso do meu osso. Então, a gente tomar muito cuidado, pessoal, com as especulações. Quanto mais próximo, quanto mais espremido está sendo, para que o Mashiach venha, mais especulações vai ter. Então, aquelas antigas que vão perdendo o efeito, a Satã larga novas especulações. Aí, daqui um pouco, o homem começa a se perguntar, mas com quem que Caim casou, e coisa do gênero, e vê toda a criação, mas então quem que criou Deus? Isso aí são coisas que vão levando o homem a se perder de Deus. Mas se o homem começar a ver o quanto Deus foi maravilhoso, quanto aqui em Bereshit, pessoal, não é a criação do mundo, mas é a criação do homem. Bereshit é a criação do homem. O que aconteceu da criação do homem para trás não cabe a nós. O que foi revelado ao homem pertence ao homem e aos filhos dos homens. Para cumprir aquilo que foi revelado, cabe a nós. Mas o que está oculto pertence a Deus. Se houve vida antes da criação do mundo, e a gente entrar nessas especulações, não nos aproximará do Eterno. Aí o homem ele entra numas lives assim de começar a estudar coisas que não foram, que nem na Torá tem, de buscar livros de loucura,
Então, tomar cuidado com isso. Então, agora a gente vai começar a estudar Bereshit. Né? O pessoal vem com muitas... Tem outras lives aí que o pessoal passa aí. Com muitas especulações, com muitas colocações. Então, a gente andar com o nosso pé no chão. Uma coisa é certa. Que Deus criou para o homem cuidar, pessoal. Zelar. Ele colocou Adão no Éden para que Adão cultivasse a terra. Né? Adão vai cair na besteira, né, de comer do fruto proibido. Né? Então, o Eterno criou o homem, coloca no Éden, e ele diz, de tudo vocês podem comer. Tudo vocês podem comer. Porém, do fruto do conhecimento do bem e do mal, você não pode, né? Então, a gente vê que na queda do homem, o homem foi expulso do Éden. E pela sua desobediência e pela sua queda, em um período que ele estava em sua queda, ele recebe a punição do Eterno, que o Eterno diz, agora você vai ter que lavrar a terra. A terra vai produzir, né, isso, né? Você vai ter que limpar a terra agora. E do suor do teu rosto viverá e comerá o teu pão. Né? E eu vejo essa expressão muito usada atualmente, que o homem ele vai viver do suor do rosto, né? Para poder comer o pão. É assim para nós, pessoal? É assim para nós? É assim para o homem na desobediência. Porém, quando o homem ele está no processo de abençoado, quando ele virou, ele trouxe para o original novamente, não está mais sobre ele a questão do suor do teu rosto viverá e comerá o teu pão. Porque essa punição está sobre o homem na desobediência. Porém, no Mashiach, nós passamos da morte para a vida. Nós botamos... O Mashiach coloca a ordem no tempo certo. Espírito, alma e carne. Na queda de Adão, o homem está na ordem carne, alma e espírito. Espiritual é por último, né? E no Mashiach, o Mashiach diz, é necessário que o homem nasça de novo. Por quê? Precisa botar na ordem correta. É espiritual, a alma e a carne. Porém, o homem, quando ele recebe a punição, ele está na ordem carne, alma e espírito. Então, quando eu ando na obediência ao Eterno, eu não sou punido com o suor do teu rosto, tu viverá e comerá o teu pão. Não, mas então o que acontece, Roxo? A ordem não está correta. No momento que você colocar em ordem, né? Por isso que Yeshua ele vai dizer para nós assim, ó, não andeis preocupado com o que comer, né, e o que vestir, né? Por quê? O Eterno, ele diz assim, tem olhado, vocês têm observado os lírios dos campos, né? Nem mesmo Salomão em toda a sua grandeza se vestiu tão belo quanto eles. Que nasce hoje, seca e amanhã serve para lenha, né? Para queimar, né? É palha, seca. Então, tem visto os passarinhos? A preocupação dos passarinhos? Quanto eles andam preocupados, né? Com o que comer, com o que vestir? Não estão. Se Deus... É Deus que provê as necessidades dos passarinhos, né? Será que Ele não vai cuidar de nós? Então a gente tem que ter boas administrações na nossa vida. Não importa o quanto eu ganho, eu tenho que saber administrar, né? Tem que saber administrar. Então, se eu ganho um salário mínimo, eu tenho que saber administrar um salário mínimo. Um dos grandes erros que eu vejo cometido por muitos é que um se aposenta em casa. Um se aposentou. Aquele salário mínimo é para aquele um. Às vezes a família quer viver tudo em cima daquele salário mínimo. É o salário mínimo para uma pessoa, pessoal. Não é?
É para uma pessoa. O governo, ele não aposentou a família, né? Ele aposentou uma pessoa. E aí a família cai tudo em cima dele, né? Do vô, da avó. Vou lá viver, a avó ganha um salário mínimo, né? Vou viver em cima do salário dele. Nós temos que aprender, né? Não vamos, não precisa se matar, pessoal, trabalhando, né? Trabalha nos horários, né, correto, no horário certo e curte, né? Terminou o seu período ali de serviço, sai, vai para casa, né? Atende, vai ter o teu lazer com a tua família, né? Vai estar, né, fazer aquilo que o Eterno confiou a você fazer, né? Então, e ao homem, eu vou, né, concluir dizendo para vocês que o homem, ele tem um ciclo na vida dele, né? O homem, ele tem um ciclo na vida dele. Tem um ciclo para nascer, não tem? Quando a mulher vai estar com enjoo, tá meio, né, com um sintoma meio diferente, ela vai no médico, o médico diz, ó, daqui 9 meses vai parar essa tua doença aí, vai parar. Um ciclo de 9 meses, certo? Você tem 9 meses para nascer. Então, às vezes, acontece da natureza da mulher, né? Não tá muito ok, nascer antes, né? Mas o ciclo natural é que nasça em 9 meses, né? Nasce 9 meses. Quanto tempo depois a criança tem para falar, pessoal? Ela vai falar a primeira palavra. Quantos anos? 4 anos. 10 meses. As primeiras palavras, né? Fala mamãe, papai. É um ciclo para falar, depois para caminhar. Ah, não vejo a hora dessa criança caminhar. Aí depende do cordão umbilical da mãe, né? A mãe é muito cordão umbilical, ainda não cortou. A criança custa caminhar, né? Que a mãe não larga nunca a criança, né? Se for feinho também, ninguém pega no colo e já caminha com 9 meses, tá caminhando. São ciclos, não é? Depois você vai ficar com a criança com você e você dá determinado tempo você já vai botar numa creche. É ciclo da vida da criança. Ela vai aprender, né? E ela vai crescendo e vai estudar, né? Vai estudar para se formar. E aí começa a escrever a história da criança, né? Então, com 12 anos a menina, com 13 anos o menino vão fazer aliança com o Eterno. Vão entrar dentro da aliança, do pacto com Hashem. Vão assumir o compromisso com o Eterno. E dali vai amadurecendo o seu ciclo adulto, né? Mas dentro desse ciclo já a mãe já ensinou, o pai já ensinou, o rabino já ensinou, o roshi já ensinou. Muita coisa referente ao caráter, né, daquela pessoa. E o homem, né, vai chegar à idade do seu vigor. E a idade do seu vigor é a idade que o Eterno mandou o homem ir para a guerra. Qual é a idade que o Eterno chamou o homem para a guerra? Em quantos anos o homem era chamado para a guerra? 20 anos. Né? 20 anos o homem já podia ir para a guerra. Eu vejo aí essa geração com 20 anos e não pode trabalhar, né? Senão vai fazer calo na mão, né? Com 20 anos tá debaixo da saia da mãe, né? 20 anos já vai pra guerra, pessoal. Ele não vai aprender a guerra. Não vai aprender, ele já pode ir para um campo de batalha, né? Então ele já tá formado, não é? Com 20 anos. Gurizada aí com 20 anos não tem maturidade para casamento. Imagina largar num campo de batalha. Você foi, né? Então tem que viver os ciclos.
concluir os ciclos da tua vida, né? E aí você vai entrar num campo de batalha e você tem que sair de lá, entrar e sair, né? E vai até um certo tempo ele vai trabalhar na guerra. Depois ele se aposenta, não trabalha mais, né? Então a gente tomar, né, maturidade, que nós temos que ter formação dos ciclos da nossa vida. Nós estamos iniciando um novo ciclo, mas a gente tem que concluir ele. Não repetir o ciclo, tá repetindo. Senão a gente vai entrar na guerra e vai morrer. Nós temos que concluir o ciclo. Amém? Que o eterno Deus de Israel abençoe a vida de cada um. Shalom, shalom.